segue o líder. Bom dia, seja bem-vindo ao canal ASR Fla e vamos ver aqui no posse de bola a repercussão da nossa vitória em cima do Corinthians lá dentro da Neoquímica Arena e mantendo distâncias dos outros. A gente olha pelo retrovisor e não vê ninguém. Crédito de imagem é o all link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e chega com like, hype o vídeo porque ajuda demais e eu agradeço. O que os antes aqui têm a dizer sobre o Flamengo? Palmeiras líder de pontos perdidos, isso e aquilo, inventando desculpa. Tem desculpa agora? Quem é o líder com pontos ganhos, com pontos perdidos? Me responde aí, bora conferir. Virada em Itaquera, Mauro, é aquela virada, sem querer secar, mas aquela virada de time que tem tudo para ser campeão, aquela virada grande. Foi uma vitória do Flamengo para compensar um pouco, pelas circunstâncias, né, a má exibição de quinta-feira na Argentina, né? Muita gente não entendeu porque que o time reagiu no segundo tempo. Para mim isso é muito claro. O Corinthians estava muito mais inteiro, descansou a semana inteira, se preparou para o jogo, desfalcado, mais inteiro, fisicamente mais inteiro. O Flamengo, pelo contrário, jogar mal na quinta-feira não significa que os caras não correram. Significa que jogaram mal. Mas o desgaste, a viagem e tudo mais. Então, no primeiro tempo, o Corinthians foi muito intenso. Por isso conseguiu jogar tão bem e teve a chance de ganhar o jogo. Aí o Roberto, não só pelo pênalti, né? A jogada do pênalti, que para mim não houve, é um chute na trave, em que ele está cara a cara com o Rossi. Ele tem mais duas outras chances, não tão claras como aquela, mas teve. E o próprio pênalti que ele bateu daquela maneira, né? E acabou perdendo. Que tem um impacto, acho que até emocional também, né? Você perder um pênalti é sempre muito ruim. Perder daquela forma, acho que impacta o time inteiro. Você fala, nossa, como é que a gente perde um pênalti assim? Né? Devolver uma bola para o adversário, isso é pesado. No segundo tempo, o Corinthians não consegue manter o ritmo. É impossível jogar com aquela intensidade como o Corinthians jogou o primeiro tempo. Aí a qualidade do Flamengo acho que entra em campo. O jogo se equilibra mais e o Flamengo consegue ter um maior controle e consegue depois a virada, né? O gol, curiosamente, sai no segundo tempo, o gol do Roberto, quando ele teve tudo para marcar ainda no primeiro tempo. Na jogada do gol, acho que vale destacar a má fase do Léo Ortiz, que foi jantado pelo Roberto na jogada do gol e, além disso, jogou mal, foi dominado pelo Carrilho do Estudiantes, Guido Carrilho, no jogo de quinta-feira, como o Léo Pereira também. Os zagueiros do Flamengo sofreram muito. O Flamengo sofre muito com bola longa e aconteceu na quinta e ontem o Roberto levou a melhor. E o Flamengo consegue a virada, vale destacar a participação do Carrascal, deu 2 assistências, né? Importante, já tinha feito um gol contra o Vasco, já tem 4 assistências com a camisa do Flamengo, se não estou enganado. E já marcou o seu gol e ontem ele deu passe para os 2 gols, jogada iniciada pelo Samuel Lino. E a esperteza do Plata no lance do segundo gol, que bate rapidamente lateral, fica a discussão. Agora, gente, vamos combinar, né? A bola sai pelo lateral, o árbitro, o Bandeira marcou. Aí você vê 30 câmeras para chegar, foi de que lado, bateu em quem e tal. O Corinthians tinha que estar mais atento, né? A recomposição foi péssima. O Plata bateu, os jogadores do Flamengo estavam com espaço para burro para construir a jogada e o Luiz Araújo finalizar completamente livre, né? E acabou fazendo ali o gol da virada. Não acho nem que o Flamengo mereceu ganhar. Acho que, pelo que o Corinthians fez no primeiro tempo, não foi uma vitória assim justa. Mas pontos corridos é um campeonato que você tem que vencer e pontuar. Houve outros jogos que o Flamengo merecia ganhar e não conseguiu a vitória. E perdeu pontos no campeonato, empatando algumas partidas em casa, inclusive, né? Então foi importante. E tem um detalhe agora para quinta-feira que é preciso prestar atenção. Se o Flamengo fizer uma vitória, conseguir a vitória sobre o Cruzeiro, ele abre 7 pontos sobre o Cruzeiro com um jogo a menos. Significa que ele pode abrir 10 pontos sobre o Cruzeiro. Então, se o Flamengo quinta-feira vencer o Cruzeiro fica praticamente fora da briga. Porque ele fica a 7 pontos, podendo ir para 10. Sem confronto direto. E o jogo do Flamengo contra o Sport, o jogo atrasado, no Recife, não tem data por conta desse calendário maluco, né? Então, esse jogo pode ser no momento que o Sport pode estar já rebaixado ou virtualmente rebaixado. Já está quase, né? Não sabe nem que esporte vai ser esse que o Flamengo vai enfrentar. Em condições normais, o Flamengo tem muita chance contra o Sport. Até lá, talvez maiores ainda. Então, quinta-feira o jogo tem um caráter realmente decisivo no Maracanã, 8h30. E é importante para o Cruzeiro não perder e para o Flamengo vencer o jogo, que ele tira um adversário. Praticamente vai ficar na briga Palmeiras e Flamengo, se isso acontecer. O Arnaldo, você tinha, na semana passada, projetado que a vida do Flamengo talvez não fosse fácil nessa sequência. Bom, a sequência começou da melhor maneira possível, ele ganhando e os outros perdendo. Na verdade, eu acho que a sequência não é fácil. Via a possibilidade do Palmeiras nessa semana, ou nessas semanas até o confronto direto entre eles, que antecede a semifinal da Libertadores, encostar, passar e talvez abrir uma vantagem. Mas aí dependia mais do Palmeiras e de suas forças do que do Flamengo. Acho que os 3 tinham confrontos diretos complicados na rodada, os 3 fora de casa.
E quando o Flamengo entra em campo, com a derrota do Cruzeiro no sábado e com a derrota do Palmeiras pouco antes na Fonte Nova, até o empate não era ruim para o Flamengo. E acho que o Mauro já descreveu o que foi o jogo, né? A vitória veio premiar não exatamente uma boa atuação, que aliás o Flamengo não vem tendo. Não importa. O Flamengo não vem tendo. Não teve contra o Estudiantes, não teve contra o Grêmio, não teve contra o Vasco. Teve oscilações nas duas competições, mas passou na Libertadores e agora é líder completo no Brasileirão. A questão agora, Tironi, eu acho que em algumas situações, para mim fica claro que o Flamengo, com o elenco que tem, quando for para as trocas, né, nos segundos tempos, esse é o grande calvário de quem enfrenta Palmeiras e Flamengo hoje, né? Talvez você ter uma estratégia boa, ter mais perna, né, porque os dois estão em maratonas, mas na hora das trocas, na hora de conseguir fechar o jogo, você perceber que o adversário tem várias alternativas no banco de reservas. Não quer dizer isso que as estratégias do Felipe Luiz sejam sempre corretas. Pelo contrário, acho que tem algumas coisas. Ontem, jogar contra o Corinthians, em Itaquera, com Saúl e De La Cruz de volante, não dá. Não dá. O Flamengo fez um desarme no primeiro tempo. O Mauro falava muito da questão do Léo Ortiz. Os zagueiros do Flamengo jogavam no mano a mano o tempo todo, né? Então acho que o Corinthians foi melhor estrategicamente, inclusive. E aí a coisa melhora quando o Arrascaeta tira o gol da cartola, coloca o Flamengo no jogo, e aí o Flamengo começa a usar o seu banco. E aí sim, com o Jorginho é uma outra situação, ele controla aquela zona do meio campo, participa efetivamente da construção da jogada que dá no lateral e o Plata bate para fazer o segundo gol. O Luiz Araújo entra bem, o Plata entra bem, né? E aí o Felipe, eu acho que conserta algumas coisas que ele fez de maneira equivocada. E tem, de novo, acho que a coragem de, na hora da troca, deixar o Pedro para trás. Em vez de Pedro, Plata. E o Plata foi super importante. Não só pela esperteza na jogada do gol do Luiz Araújo, batendo rápido o lateral, mas ele obrigou o Corinthians a tentar se modificar. Aí o Dorival tenta a linha de 3, etc. E para quem enfrenta times como Flamengo e Palmeiras, você não pode errar desse jeito, né? Você não pode cavar um pênalti na mão do goleiro, você não pode... 3 gols cara a cara. Você não pode perder 2 gols cara a cara, porque uma coisa é quando você abre 2 gols de vantagem sobre o adversário. O Corinthians teve toda a chance de abrir 2 gols de vantagem sobre o adversário. Não abriu. E o Flamengo ganhou numa rodada improvável. A próxima rodada, aí o Mauro já deu uma antecipada, é mais ou menos isso. O Palmeiras tem o desafio dele, mas Flamengo e Cruzeiro jogam confronto direto. E o Flamengo tem uma grande chance de tirar um adversário da competição, da batalha. E aí, Tironi, depois dessa rodada, quase ninguém, né, vencer como visitante nessa rodada. Flamengo venceu como visitante. Depois dessa rodada, agora a perspectiva se inverte até a projeção do confronto direto. É bem provável agora que quem tenha que ganhar e arriscar no Maracanã seja o Palmeiras. E o Flamengo tenha a condição de administrar o jogo, né? Administrar a vantagem que deve ter ali naquele momento. E só para terminar em relação ao Cruzeiro que vai ficando pelo caminho, a chance do Cruzeiro era justamente, enquanto Palmeiras e Flamengo se engalfinhavam na Libertadores, colar, né? E ele foi muito mal contra o Vasco. O Cruzeiro jogou muito mal contra o Vasco e agora tem uma chance, duas nos confrontos diretos contra Flamengo e Palmeiras como visitante. Tá ficando difícil pro time mineiro. Ô, Juca, não dá pra gente falar desse jogo sem falar do primeiro tempo do Corinthians, foi ótimo, né? O Corinthians jogou muito melhor que o Flamengo, poderia ter feito 2 gols ali e tal, talvez encaminhado a parada. E aí, claro, não dá pra não falar do pênalti perdido pelo Yuri Alberto, uma das coisas mais ridículas desse campeonato até aqui. Veja bem, Tironi, o Yuri Pato realmente entra para a história do Corinthians com a cobrança desse pênalti. Ele se iguala a Alexandre Pato contra o Grêmio, contra o Dida, tentando cavar contra um dos melhores pegadores de pênalti à época. Juca. E se iguala ao Roger, com aquela bola por cima contra o Figueirense, que até hoje o corintiano não engole.
Agora, eu vou ter uma visão um pouco diferente do que disseram o Mauro e o Arnaldo, no seguinte sentido, embora eu concorde plenamente com a descrição que ambos fizeram do que foi o jogo. Pode parecer contraditório o que eu vou dizer. Mas a superioridade do Flamengo, individual e coletiva, mesmo quando o coletivo não funciona bem como funcionou até os 38, 39 minutos do primeiro tempo. Que é bom a gente lembrar, finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo já mostrou que o segundo tempo seria diferente. E muito embora o Corinthians tenha feito 1-0 com 2 minutos, você percebeu que o Flamengo não se abalou com. O que me permite dizer, embora seja tão difícil prever o passado como é prever o futuro, que se o Yuri faz o gol de pênalti, o Flamengo ganharia o jogo da mesma maneira. Porque a diferença é abissal. E isto, quer dizer, de repente, o Flamengo volta para o segundo tempo, saem 2 craques, entram mais 2. Depois entra mais o Jorginho, depois entra mais o Luiz Araújo. Quer dizer, e o Corinthians entra quem? O Ryan, o Kaká. Quer dizer, então você pense o Corinthians sem o Memphis, sem o Carrillo, sem o Garro. Não sustentaria uma vitória contra o Flamengo. Nem mesmo, Arnaldo, se fizesse 2-0 como poderia ter feito se o Yuri tivesse aproveitado o pênalti e tivesse feito mais o gol no começo do segundo tempo. Então, ontem para o Corinthians, empatar seria alguma coisa extraordinária. O livraria mais ainda da zona do rebaixamento. Mas eu vou insistir, a sorte do Corinthians é que tem muita gente pior do que o Corinthians. Mas o jogo de ontem, mesmo que o Yuri não fizesse a coisa absolutamente patética que fez, porque para bater um pênalti de cavadinha no Rossi, que vinha de defender 2 pênaltis em La Plata, é rigorosamente desconhecer completamente a história do clube onde ele joga e a responsabilidade que tinha nos pés. É jogador cujo Tico não conversa com o Teco. Pois é, Trajano, para completar essa questão do Yuri Alberto, ainda a defesa do Rossi, ele está sentado, né, na defesa. Parece uma criança tinha feito pegando uma bola. Contra o De La Cruz, quando ele jogava lá no Campeonato Argentino. De La Cruz no River, bateu, ele caiu e sentado agarrou. Ele era goleiro do Lanús, 2019. Realmente, né, um negócio... Igualzinho. Depois ele pediu desculpas lá para a torcida e tudo mais depois do jogo, mas a lambança já estava feita, né? Apesar de pedir desculpa, não engulo, não, sabe? Tem muita gente que faz lambança atrás de lambança e vem pedindo desculpa. Tinha uma expressão que no tempo dos meus avós se usava muito, quando o sujeito se comporta como se comportou Yuri Alberto, ele tem cabecinha de Santo Onofre. Que era uma cabecinha desse tamanho, ligar junto à prepotência e à soberba. E quem cobra um pênalti daquele jeito é prepotente e soberbo. Se acha o máximo. Você entendeu? É o artilheiro do Corinthians, não estava em campo a grande estrela, não estava as estrelas do time junto com ele, o Memphis principalmente, né? Os comentários sobre o jogo também, de certa forma, eu concordo. Agora, eu estou só achando estranho no Flamengo que tem essas peças de reposição no final, se dá o luxo de entrar o Jorginho, Luiz Araújo, o Prata, nossa, né? O jogo vira outra coisa, enquanto entra o Capão, o Juca lembrou o Kaká, ou não sei quem e tal. O Flamengo não veio, a defesa do Flamengo,
e tinham 2 grandes zagueiros. Eu não sei se a defesa do Flamengo ainda é a menos vazada no campeonato. Eu acho que talvez seja ainda. Não é? Mas os dois eram louvados como uma dupla. Era uma dupla tipo, dá licença, não leve a mão, hein? Uma dupla tipo Salibá e Gabriel Magalhães. Só para passar de leve, né? Depois eu falo da vitória lá, da virada. Eles estão errando muito. O Léo Ortiz era exaltado, até pelo Júnior, que era o Sequeng, que era o rei do passe. O Léo Pereira, jogador que não falhava nunca. E eles têm errado uma vez atrás da outra. Esses gols perdidos pelo Yuri Alberto, os responsáveis por esses gols perdidos foram, primeiro, a defesa jogando muito adiantada, né? Eu não gosto de falar segundo terço, sei lá o quê. Terço é para rezar na igreja, não sei. E a falha desses zagueiros. Que são facilmente envolvidos agora, não sei o que está acontecendo. E aí nasce um problema para o Flamengo. Tirando o Danilo, que joga tão bem de zagueiro, né? O Flamengo não tem quem colocar ali. Tem um zagueiro do Flamengo que parece que treina, feito alma penada, ali no Ninho do Urubu, há meses, de um lado para o outro. Então, o Pablo, né? Que não vai ser utilizado nunca. Agora, quem tem o Jorginho para entrar, o Luiz Araújo para entrar, o Plata para entrar, podia ter colocado até outros jogadores que estavam no banco, é um candidatíssimo ao título. E tem uma coisa só que eu queria falar. Essa foi bem lembrado pelo Mal. Se o Flamengo vence o Cruzeiro, elimina o Cruzeiro. Esse jogo Flamengo e Palmeiras, quando vai se dar? Daqui a quantas rodadas? Dia 19 de outubro. Então não está muito longe. Então vamos dizer, o Flamengo passa pelo Cruzeiro e passa pelo Palmeiras. Aí, gente, o Flamengo vai ter que fazer muita lambança, a dupla de zaga errar demais, o Jorginho, o nosso querido Felipe Luiz, não acertar nas mudanças, errar na escalação do time, o Flamengo se poupar, e aí o Flamengo fica com o título se passar por Cruzeiro e Palmeiras. Outro detalhe antes de acabar, eu acho que foi o Danilo que falou dos adversários do Vasco. Isso. Você lembra, Danilo? Você falou? Aham. Quais são? Cruzeiro, Flamengo? Agora eu tenho. Não, o Flamengo já passou. Agora eu tenho o Palmeiras. Falta o Palmeiras. Essa é a questão. Teve o Bahia no meio da semana para jogo atrasado. Então é o seguinte, se o Vasco ganhar do Palmeiras, do jogo atrasado, é o campeão brasileiro. É o campeão brasileiro. Exatamente. Muito bem, Danilo. O pacote todo. O Flamengo abre vantagem, daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras. O Yuri Alberto faz essa lambança ridícula que fez. O Corinthians tá meio brincando com fogo, mas enfim. Hoje a cavadinha não surpreende como no passado. Sim. Sabe? Aí houve um período muito grande que ninguém fazia isso, de repente o Louco Abreu, Copa do Mundo. Hoje não surpreende tanto não, o goleiro já tá mais atento pra cá. E outra, o Yuri Alberto não é o cara que você olha, não perde pênalti nem a pau. Ele perdeu faz pouco tempo num derby. Ele nunca bateu assim, alguém viu então, o cara não é um assim cara que, vez. o Neymar, o Jorginho do Flamengo, são especialistas que a gente sabe que... Fala, Trajano. Eu queria acrescentar só uma coisa ao meu comentário que eu me esqueci de falar. Para coroar o ridículo do pênalti batido pelo Yuri, fato, só mesmo reclamar de uma inversão de lateral. Outra questão envolvendo o segundo gol ali, né? Porque realmente aí você chega ao paroxismo do ridículo. Quer dizer, então, que o Corinthians perdeu porque o Bandeirinha inverteu uma cobrança de lateral. E aí vem o treinador do Corinthians e justifica o erro, dizendo que o time se preparou para bater o lateral e não para que batessem contra ele o lateral. E aí sai o segundo gol. O Corinthians teve mais essa, tomou um gol de lateral. Isso também. Era para o Corinthians? Provavelmente fosse. É difícil concluir, mas eu vi uma imagem que dá mais a sensação que, de fato, quem botou a bola para fora foi o Plata, se não me engano. Isso, Plata. Mas reclamar de um lateral invertido
como responsável pela derrota é alguma coisa que revela em que situação está o Corinthians. No lance do lateral, só via de regra, o juiz, para não se comprometer, falou: não, 2 centímetros mais para trás, volta ao lateral. Não, deixou correr, saiu o gol. E a bola no lugar agora. A bola com a bola. Você não com a tem bolinha. o Gandula da casa, ele não. Para um juiz dar uma bola, você não valeu, tem que ser um Aliás, isso que o Ronaldo falou é importante. O Gandula da casa não. A questão da bola colocada ali naquela base, daquele cone, é realmente. Detalhe que. Retira o poder do Gandula. Detalhe que até isso já estão desvirtuando. No jogo do Atlético, os caras sumiram com as bolas. Tava lá as casinhas de bola vazias. Tem, os caras burlam. Foi na Libertadores do São Paulo foi que o Gandula fugiu, não foi? Foi no jogo de São Paulo? Foi no jogo... Não tem um jogo agora recente que os caras pegaram as bolas do cone e deixaram os cones vazios também. Pois é. Bom, eu acho que não dá pra gente tirar da equação toda aqui, acho que a análise do jogo foi bem feita, acho que a questão dos começos das falhas de Léo Ortiz e Léo Pereira voltam num ponto que eu falo, a gente bate aqui há um tempo, né? O Flamengo, ele roda praticamente o time todo, menos o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Porque numa montagem de elenco que o Felipe Luiz ou a diretoria, eles preferiram ter só o Danilo como uma primeira opção. Tem o Cleiton lá da base, mas que não entra nunca. E tem, como lembrou o Trajano, o Pablo, que fica lá encostado, tá treinando separado. Então, assim, não dá pra gente deixar de lado essa possibilidade de os caras estarem esgotados no momento, começar a falhar mais. Ainda que o Léo Ortiz tenha feito um movimento ali quase de mestre contra o Estudiantes para deixar o atacante do Estudiantes impedido no segundo gol, mas em geral a gente via os dois falhando muito menos e participando de uma maneira mais decisiva para o Flamengo. Então, quando o Jorginho não conseguia armar, quando o Saúl não conseguia armar, aparecia o Léo Ortiz em algum momento para algum passe decisivo, e isso pode estar se perdendo nesse momento, que talvez tenha uma relação com essa queda de produção do Flamengo. Mas ainda na queda de produção, o Flamengo está conseguindo passar seus objetivos. Está classificado na Libertadores, venceu o Corinthians fora de casa, voltou a ser líder no aproveitamento geral e agora tem a possibilidade de jogar no Maracanã, tanto contra o Cruzeiro quanto depois contra o Flamengo, com essa vantagem de já estar na liderança. Nos pontos corridos, isso vai acontecer um monte de vezes. O seu time não necessariamente vai jogar bem, mas você somando os 3 pontos é o fundamental, e é o que o Flamengo tem feito. Esse jogo contra o Corinthians, pelo primeiro tempo, eu pensei, vai ser difícil para o Flamengo, depois começou a rodar, e aí acho que o Mauro falou é perfeito, porque o Corinthians não conseguiu manter o ritmo, o Flamengo reagiu, o Jorginho entrou, controlou melhor e conseguiu esse 2-1. Eu tô 100% com o Juca em relação à jogada, eu acho que sim, era lateral para o Corinthians. Depois de muitas vezes o replay deu para ver que o gol do Flamengo nasce de um lance de um lateral invertido, mas não dá. E na hora que eu vi o lance, eu lembrei do Renato Gaúcho falando: pô, você vira as costas para a bola. O cara que divide a bola com o Plata, ele sai de costas. O Gustavo, ele sai de costas passeando no shopping, cara. Num jogo, mesmo que o bandeirinha tenha errado, não dá. Você tem que estar o tempo inteiro olhando para a bola, não pode um lance daquele. E aí, o tapa do Luiz Araújo, que não o Ante assistiu o jogo, tava secando, um tapa perfeito, pro Hugo Souza não tinha nem o que fazer. Então essas coisas assim, o Arnaldo tava falando sobre o Felipe Luiz errar. Quando o Flamengo tem tanto dinheiro, tanta organização, o Felipe Luiz tem tantas opções, a margem de erro dele é maior, porque ele consegue errar e de repente entra um cara do banco que vai resolver para ele depois. É diferente de quase todos os outros times, que você não tem muita margem de erro, tanto na hora de ir pro mercado, quanto na hora de olhar para o banco e fazer substituição. No caso do Felipe Luiz, tem essa margem de erro. Eu acho que é até importante o time do Flamengo passar por uma fase assim, passar um pouco mais baixo, sofrer um pouco e saber reagir. Isso é importante para, como diz o Casagrande, o caráter de equipe. Acho que é um bom ponto para o Flamengo passar agora. Já, mas Mauro, todo time campeão, ou quase todos os times campeões, chega um momento do campeonato que é quase como aquela corrida de manutenção. O time vai lá e pá, faz os pontos. Não brilha, não é incrível e tal. Você acha que o Flamengo está nesse momento? Eu não diria que está nesse momento. Acho que o jogo de ontem teve um pouco dessa característica, mas o jogo de ontem especificamente, o anterior, o Flamengo empatou com o Vasco. Que não é um absurdo empatar com o Vasco no Clássico, como não foi um absurdo o Palmeiras empatar com o Corinthians também, né? Mas não foi o resultado ideal, era um time mexido também e não foi a atuação que se esperava. Vale destacar a ausência do Pedro ontem, né? No banco e não entrou. Pedro perdeu o gol contra o Atlético Mineiro com um gol vazio no final do primeiro tempo. Aquele gol ali mudaria completamente aquele mata-mata da Copa do Brasil. A gente estaria falando de outra coisa talvez aqui hoje, né? Pedro perdeu o gol bizarro contra
o Estudiantes aos 19 minutos, 3-0 com 19 minutos. Inexplicável ele perder aquele gol. Perdeu o gol com o Vasco na pequena área. E perdeu um também na Argentina, que o Samuel Lino vai pro fundo, faz o passe, a bola cruza a área. O cara já joga algumas rodadas com o Samuel Lino. O Samuel Lino nunca joga a bola aleatoriamente na área, você busca um passe. O cara já tem, o centroavante tem que estar ligado. Essa bola vai chegar para mim. Ele vai quase que trotando, o zagueiro lá, o Facundo Rodrigues, vem voando e trava na hora do chute. Se ele se antecipa um pouco mais, não tinha impedimento, a bola vinha de trás, vinha da linha de fundo, ele chapa pro gol. O atacante tem que estar atento. Então o Pedro não está numa fase legal. E ontem o Felipe Luiz manteve ele no banco, não entrou, eu achei adequado. Em compensação, o Bruno Henrique não tem que continuar jogando. Né? Ou ele põe o Plata de centroavante, ou dá uma chance pro Alisson, ou o Juninho, coitado, que não tem chance nenhuma, porque o Bruno Henrique, a única boa jogada do Bruno Henrique tinha que chutar pro gol e ele cruzou. Quando ele ganhou na corrida, cortou, vai chutar cruzado. Não. Ele cruzou para o Arrascaeta, a bola quase deu certo. Quase deu certo. Mas era um chute para o gol aquilo ali, né? Ele estava em condições de finalizar. Sobre o lateral, até entenderia a reclamação se fosse um lance assim, um erro crasso. O Plata mandou para fora e deu... Não, foi uma disputa que ficaram vendo 300 vezes o replay. Aliás, a transmissão mostrou esse replay N vezes. O do pênalti mostrou pouquíssimo. Né? Eu não entendo essas coisas também nessas transmissões de jogo de futebol. Quem é que decide as carrapetas ali? Mas tudo bem. O fato é que foi um lance... Eu também acho que foi o do Plata que bateu por último. Mas não tem VAR no lateral. Isso que o Danilo falou, o jogador sai de costa pro lance. Se o Corinthians, segundo o Dorival, se preparava para bater o lateral, por que o jogador se afasta da bola e por que a defesa... Peraí, o Corinthians cochilou realmente ali. E o Plata foi esperto, bateu rapidamente o lateral. E essa questão das bolas ali nos cones, isso é bem importante. Todo mundo tem que estar atento para isso. Quem está no ataque para aproveitar e quem está se defendendo também. Porque de repente você vai ter uma jogada como essa. Né? E foi o que aconteceu. Eu acho que, como eu falei há pouco, eu não acho nem que o Flamengo mereceu vencer o jogo, não. Mas usou as armas que tem, os jogadores que tem para conseguir o resultado. E não é o único time que vai brigar por título, eventualmente até ganhar um título jogando mal aqui e ali. Ninguém joga bem 38 rodadas. Isso não existe, né? E semana passada o Manchester City jogou contra o Arsenal com 32% de posse de bola. Foi no outro final de semana, tem 8 dias. Professor Guardiola. 32% de posse de bola. Aquilo que você falou do voo de cruzeiro do Flamengo, ainda sem trocadilho com o jogo da quinta-feira, acho que ainda não. Mas o Danilo falou quando será o confronto direto entre os dois, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Depois desse jogo, ainda a gente vai ter 9 rodadas de Brasileiro. 9 rodadas. E daí não tem mais confronto direto entre os 3 primeiros. 9 rodadas, os 3 times jogando um campeonato deles. Né? Sem essa coisa, posso descontar os 3 pontos num confronto direto ali. Aí eu acho que se o Flamengo, e tem uma caminhada difícil até lá, porque não é só o Cruzeiro, ele tem o jogo com o Botafogo, depois faz um clássico. O jogo com o Botafogo no dia seguinte é data FIFA. Exatamente. Os jogadores da seleção brasileira estarão voltando do Japão. Os jogos marcados. Então o Flamengo tem o Cruzeiro, aí joga no final de semana Bahia. Olha como não é simples o Flamengo até o confronto direto. Cruzeiro, Bahia, Botafogo, confronto direto. Se o Flamengo passa por essa montanha com uma vantagem e não deixa o Palmeiras se aproximar, aí ele vai ter 9 rodadas para fazer um campeonato dele. Aí acho que é voo de cruzeiro. Porque é difícil... Botafogar. Ainda mais... Não, é impossível botafogar. Botafogar. Mas ainda mais com aquela questão que a gente fala, que a dificuldade do principal rival Palmeiras é nos confrontos contra a turma de cima. Como foi nessa vez. Como foi nessa rodada. Exatamente. Olha, tá aí o vídeo, galera. Hoje tem muito conteúdo, tem muito assunto pra comentar hoje, mas o principal que eu quero falar é: segue o líder. Se a gente perde, continua na liderança. Se empata, somos líder. Se ganhamos, mantemos distância dos outros. Beleza? Agora, a verdade é, Léo Ortiz e Léo Pereira, eles estão sendo sacrificados, porque aquele lance lá do Yuri Alberto lá, se eles tivessem perfeitas condições física, era só cercar. Ele foi querer finalizar porque os caras já estão cansados, não roda a zaga. Eu acho que o Felipe Luiz, ele tem que ver isso aí urgente. Você viu pelo jogo lá em Estudiantes, lá na Argentina, aquele gol lá do Carrillo, né, do atacante lá do Estudiantes, também ganhou dele, ganharam todas. Os caras não descansam. E outro que daqui a pouco vai abrir o bico também é o Saul. O Saul tá jogando direto. E você vê, os caras jogam no máximo. Uma hora acontece isso aí, cara. E eu acho que o único erro do Flamengo foi esse. Ele já tem que ver o Cleiton. Mas, boa, é bom. Parabéns. Continuamos lá na frente. Agora, quinta-feira é
já eliminar o Cruzeiro, porque se a gente ganha o do Cruzeiro, o Flamengo já tem um jogo a menos do que o Cruzeiro e pode jogar lá em Recife contra o Sport abrindo 10 pontos. Então o Cruzeiro já está eliminado da disputa. Aí a gente parte para o confronto direto contra o Palmeiras no dia 19, segundo jogo pós-data FIFA, e temos que amassar também lá dentro. Eu acho que pós-Cruzeiro o Felipe Luiz já tem que dar a minutagem, descansar o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Também o Saul, os 3. Eu acho que esse é o ponto negativo. Porque você vê fisicamente como os caras estão. Eles não aguentam. Entre outros. O que eu quero comentar hoje mesmo é segue o líder. O Danilo secando, você viu ele comentando? Ele viu até que o lateral que o Plata bateu rápido pro segundo gol, ele conseguiu ver no replay, ele deve ter voltado, como ele é anti-palmeirense, torcendo pro Corinthians ganhar do Flamengo. Ele viu que o lateral não era pro Flamengo. Aí é problema da arbitragem. E também é um detalhe que quantas vezes o Flamengo não perde também, como naquele chute que eu acho que foi o Arrascaeta que chutou, pegou na zaga e era escanteio, os caras começaram a cobrar e o Wilton Pereira Sampaio, não, bateu o tiro de meta. E aí, tem vários erros que foram um compensado com o outro. Não justifica. Mas o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com like, compartilha, comenta, hype o vídeo, dê sua opinião. Errei, dei 3-0, mas foi 2-1. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.